Eu na UX, um bate-papo de estudantes para estudantes. Começa agora mais uma edição do Eu na UX, o bate-papo acadêmico aqui da Free Speech, e temos mais uma edição alusiva à Semana Acadêmica de Comunicação. Quem nos acompanha hoje é Raul Fittipaldi, que é jornalista, cofundador do portal Desacato e da cooperativa Comunicacional Sul. Também temos a professora Branca Sólio, que é professora pesquisadora da UX e doutora em comunicação. E representando o Diretório Acadêmico de Jornalismo da UX, temos a estudante Elisa Ambrosi. Então, primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E, bom, eu acho que a gente começa já pelo Raul, introduzindo um pouco da comunicação independente, ele que vai ministrar a palestra, o evento integrado dos cursos de comunicação com a temática Comunicação Independente. Então a gente começa pelo Raul. Conta um pouco pra gente da tua trajetória no jornalismo até chegar no campo da comunicação independente de fato, Raul. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês, aos estudantes, a Semana Acadêmica de Jornalismo e Comunicação, estarmos aqui reunidos. A história do jornalismo independente começou faz muitos anos, eu tenho 64 anos. E começou aos 17 anos, antes mesmo de me formar. E é interessante ter uma ideia da conjuntura que vivia o Uruguai, que é onde eu me formei, nesse momento. Nós estávamos no pior dos cenários, o cenário das ditaduras do Plano Condor. Você tinha duas opções. Naquele momento não havia essa poluição de agências de comunicação, de assessoria, disso tudo. Então, ou você trabalhava com a mídia tradicional conservadora, ou você trabalhava num lugar que respaldasse mais seus sonhos. Então, a gente começou já aos 17 anos, portanto, toda a minha existência foi sem patrão, sem trabalhar para a mídia das elites e independente. Muito bem. E no começo da tua trajetória, o que te motivou a vir pro jornalismo? Eu acho que foi não seguir o direito. Sabe quando a família... Eu sou de uma família muito bem de periferia, muito pobre. E naqueles tempos, ser padre, ser advogado, né? Tudo isso tinha um status quo muito importante. Eu fui formado num colégio católico, em um secundário católico. Eu era da pastoral da juventude, era coroinha, aquelas coisas todas. Coral da igreja, minha vida é igreja, isso durante os 17. Quero dizer para vocês que eu sou um ateu, confesso, tá? Mas eu acho que a necessidade reais, a necessidade que você via na periferia, a discriminação com os companheiros de aula negros, contra algumas meninas que eram consideradas feias, contra os pobres que não podiam ir a determinados bares e lugares, ou lugares de academia de ginástica, por exemplo. Tudo isso vai te formando. Evidentemente, a primeira fase dessa formação é vinculada ao verticalismo da igreja, mas depois você estuda, você se desenvolve e vai tomando uma visão própria dessa necessidade. E sempre foi extremamente realizador, tanto no Uruguai, quanto na Argentina, quanto no Brasil. E como que tu enxergas a relevância social desse teu trabalho justamente para combater essas desigualdades, essas condições desfavoráveis? Acho que seria arrogante dizer que o trabalho da gente possa ter tido alguma relevância. A primeira relevância é para nós mesmos, para nosso prazer, para nossa realização. É muito gostoso numa profissão tão castigada você passar os 60 e se sentir realizado. Agora, contribui. Hoje em dia, o próprio portal Desacato, a cooperativa, são demonstrativos disso. A pauta nossa é a pauta dos invisíveis, né? Então, quando você pega a comunidade negra, a comunidade LGBT, particularmente a comunidade transexual, os indígenas, as mulheres ainda continuam sendo afastadas disso tudo. Quando você faz parte de uma cooperativa socialista, classista,
socialista e feminista, o invisível, que é aquilo que nos acompanhou a vida toda na trajetória do jornalismo, se faz muito presente para nós o tempo todo. E conta um pouco pra gente sobre como surgiu a iniciativa de criar o Portal Desacato, como que começou tudo, quem foram as primeiras pessoas a investirem nessa ideia. Interessante, porque o Portal Desacato surge quando a gente se cansou da dirigência político-partidária. 3 de nós, aliás, éramos dirigentes, tínhamos saído do PT em 2002, antes da Carta ao Povo Brasileiro. Alguns, inclusive, meu caso e mais outro caso, éramos iminentes secretários estaduais de governo por acordos com o PMDB. Não, a gente saiu. Depois a gente fundou o PSOL em Santa Catarina. Ainda tenho na minha casa as fichas. A gente durou menos que no PT, durou 1 ano. E hoje em dia a gente, se relaciona com todos os partidos de esquerda, com todos os movimentos sociais, mas foi aquele descrédito na institucionalidade, ou melhor ainda, na democracia representativa, que nos levou a procurar um espaço. Alguns de nós já éramos velhinhos, 2007, nessa coisa nova de fazer blogs e demais. A ver, era para que durasse 15 dias. É porque havia uma tensão nos meninos e meninas. Onde vai aparecer nossos textos? Tá, vamos abrir um blog, tá. Fizemos, foi a última vez que eu representei Brecht. Eu fiz uma peça de teatro no Teatro Armação, do centro de Florianópolis, representando Brecht. Fizemos um bufete de fruta e lançamos. Coincidentemente, o dia da independência do Uruguai, mas não por isso. E aconteceu uma coisa completamente maravilhosa que nos apavora até os dias de hoje, que cresce todos os dias, que houve credibilidade, as pessoas gostaram disso, a coisa começou a se desenvolver. E em 2011 houve que fazer a cooperativa, e hoje em dia já nosso problema é outro, é criar fontes de emprego. Cada vez mais estudantes da tua idade, eles saem da universidade com a única perspectiva de ser braços numa agência de publicidade. Que é um disparate. E quando vão para uma emissora de rádio, para um canal de televisão, o machismo reverbera da forma mais violenta possível. Salário miserável, atividades menores de estagiário, e se tu és mulher, tem rigores que os homens nem precisam passar. Então, para nós, criar a fonte de emprego hoje em dia, não foi essa a tua pergunta, mas digo, essa decorrência de, digamos, uma certa coerência ideológica, prática e teórica, aliás, teórica e prática, é que nos levou, talvez, aspas, ao sucesso que hoje tem a gente, de tantos milhões de pessoas em torno do projeto. E como que funciona a estrutura do Desacato hoje? As pessoas são funcionários, escrevem textos voluntariamente? Não, também não. Houve um processo voluntário que durou até 2016, ainda o chorume desse processo. Mas não existe voluntarismo, gente. Nós não podemos estimular o jornalismo, nenhuma atividade, mas jornalismo voluntarista, não, gente? Assistencializar o jornalismo, não, isso não existe. É uma cooperativa socialista, portanto nós temos nosso banco de horas, todos temos o mesmo peso de votos, não há meritocracia, não há antiguidade. Essa cooperativa tem pessoas da minha idade, 64, e os novos quadros dirigentes têm 23. Sim, a próxima presidenta da cooperativa, em abril, vai ter 28 anos, e a presidenta sainte vai ter 52 nesse momento. Então, são várias questões na tua pergunta. Não só não pode ser voluntarista, você tem que procurar as formas de que a pessoa só possa se dedicar a isso e o resto do seu tempo seja de lazer, de gozo, de estudo, de aperfeiçoamento. Ganhamos muito pouco, tá? 3. Você tem que estimular permanentemente a destruição, a desconstrução do que o capitalismo fez historicamente com o jornalismo, que é basicamente uma matéria política. Mesmo que seja de moda, de gastronomia, o jornalismo é uma matéria política. Então, se você não exerce aquilo que você diz, perde o que para nós é o valor mais precioso, que é a credibilidade.
Então, nesse contexto, como que tu poderia definir a principal missão do Portal Desacato? Não me agrada a palavra, é como quando você vai a algum lugar e te perguntam os estudantes, te gravam, te filmam para o trabalho de conclusão de curso, qual é o modelo de negócios? Eu não sei qual é a missão nossa. Eu acho que a missão nossa é, vou te dar as premissas. Informar para educar, educar para formar e formar para transformar. Pronto. Mas isso dentro do contexto da nossa profissão. Então não há uma missão, há um trabalho a ser cumprido, há uma profissão a ser exercida, há um ato de liberdade, de escolha. E por que eu não gosto da palavra missão? Porque a palavra missão foi colocada no jornalismo já no final dos 80, abraçada a palavra colaboracionismo, ambiente colaborativo, quer dizer, tudo que te domina e te faz mal. Tudo o que não te permite ser proprietário da tua cabeça, da tua pauta e da tua escolha. Como falar de jornalismo independente se tu não és dono da pauta? Aí vem te perguntar, mas os sindicatos financiam vocês. É uma escolha nossa, mas eles não intervêm na pauta. Sim? Então, são várias questões. É pesado, a cooperativa nossa, essas mulheres maravilhosas, 90% de mulheres, é um trabalho muito pesado por todas essas condições, pelo caráter socialista, pelo caráter feminista, sim? Tudo isso, e pelo caráter classista. Eu sou um trabalhador, é uma escolha minha, é uma autodecisão minha a respeito da minha pessoa. Antes a gente comentou que o senhor se apresentou, tu és uruguaio. Sou latino-americano, né, patriograndense. Eu nasci no Uruguai, fiquei até os 29, estive 8 anos na Argentina e já faz quase 29 que estou no Brasil. E que diferenças tu enxergas na estrutura social desses países, a cultura, em questão de desigualdade social? É um panorama parecido? Vamos dividir em dois? Pode ser, Vamos dividir em dois. Porque, inclusive, isso é etápico e essas fases dos países mudam, né? Olha o que aconteceu com Macri. Olha o que está acontecendo na ditadura que nós vivemos aqui. Eu acho assim, eu prefiro analisar do ponto de vista, e a isso fui convidado hoje, da nossa profissão. Você vai para Buenos Aires, para Montevideo, e vai ver centenas de pessoas com o livro embaixo do braço, com o jornal embaixo do braço. A capacidade de intervenção política é muito forte. Quer dizer que o sistema não pode fazer dano? Claro que faz. Olha Macri, olha o que estão fazendo agora na eleição do Uruguai, olha o que fizeram no Equador. Eu acho que a diferença é que o jornalismo político é muito mais forte que no Brasil. Desgraçadamente, pelo Brasil passou um cidadão, Assis Chateaubriand, que acabou com o jornalismo brasileiro. Destruiu o jornalismo brasileiro. E isso vinha no ensejo da Aliança para o Progresso, do Acordo Eisenhower, governo brasileiro, e se destruiu o Brasil. E recomendo aos estudantes, se um dia forem ao Rio de Janeiro, visitar a Rádio Nacional e os arquivos. O Brasil tinha um jornalismo brilhante entre os anos 58, 59, 60. Correio do Povo, mesmo sendo de direita, a gente lia no Uruguai, os estudantes de jornalismo. Era muito bem escrito até os anos 70. Mas a história de transformar o jornalismo em diversão, em entretenimento, acabou com o jornalismo no Brasil. E lógico, a família Frias, a família Tivita. Não vou falar de coisas menores, como a RIC, a Igreja Universal, Silvio Santos. Isso é o chorume do chorume do chorume do chorume. Mas você, por exemplo, na direita, tinha Manchete, a família Bloch, que fazia jornalismo. Tu vê? E essa é a diferença. Existe Clarín na Argentina, que é uma espécie de Globo. Como o Globo não existe nada no mundo, tá? É 97% da invasão na casa das pessoas. Globo foi criada para isso, pela ditadura, um acordo com a família Marinho, lavaram um monte de dívidas, Antônio Carlos de Magalhães fez isso, tudo bem. Globo não existe, mas Clarín é terrível. Clarín é terrível, Império Clarín é terrível. No entanto, as pessoas não deixam de estar na rua. Por que as nossas não? Porque o povo é deixado, é vagabundo. Não é nada disso, gente. Nós temos uma formatação da realidade no Brasil. O problema educacional somado ao problema informativo, continuando com aquela pergunta tua das diferenças, o problema da formatação das pessoas, da formatação da realidade única, da realidade uniforme, não nos deixa ter jornalismo político. E alguns jornalistas pegam a internet, até porque são demitidos, se em algum lugar tem que aparecer,
e pega a internet, mas não, o jornalismo é texto, gente, o jornalismo é conteúdo, o jornalismo é desenvolvimento de ideias, o jornalismo é reportagem. No Brasil não há dinheiro para fazer reportagem. Sabe, matéria investigativa. Todo mundo se surpreende com o Intercept. O Intercept não fez nada extraordinário. Fez apenas jornalismo. Quadrado, simples, social-democrata, um estilo bem norte-americano, nada extraordinário, estilo The Guardian inglês. Pronto. Jornalismo, mas a tal surpresa por o jornalismo que parece que se descobriu a vaquinha de 5 patas, isso não existe. Então, naqueles países, o jornalismo, do mesmo modo que a literatura, que o cinema, como é possível que na Argentina, mesmo com Macri, você termine um ano com 90, 100 filmes nacionais, e neste país maravilhoso, culturalmente incrível, único no mundo, você não pode fazer cinema, e agora vem estes trastos e acabam com a cine. Essa é a realidade que nós temos. Eu tenho mais alguns questionamentos para fazer, mas antes deixa eu dar a palavra também, Elisa. Por favor, por favor, podem... Bom, até agora eu não tenho nenhuma pergunta, eu tô mais aprendendo com vocês, né? Mas nos meus estudos, assim, que a gente faz ao longo das disciplinas que a gente tem, eu lembro de uma frase que me marcou bastante sobre o jornalismo independente, que é que ele tem que estar sempre ligado aos movimentos sociais e aos trabalhadores. E isso... Pode falar? Isso é uma definição ideológica de quem faz jornalismo independente. Para nós, sim, isso é assim. Agora, jornalismo independente por diversas razões. Claro. Você pode ter um jornalismo específico dentro da medicina, que não tem nada a ver com isso. Claro. E ele é independente também. Digo para não sacralizar o jornalismo independente. Sim. Não, Sim. toda mídia de direita é horrorosa e toda mídia independente é santa, né? É virgem. Ela sempre... Não é assim. Sim. Mas buscando por esse viés, então, acredito que a gente dentro da universidade... a gente fica muito focado, às vezes, em seguir para uma agência, seguir para um local específico, quando a gente pode começar o nosso movimento de jornalismo independente, sabe? Com as coisas que a gente quer, e sempre buscando a credibilidade, sempre buscando o jornalismo, os princípios, sabe? Quando a Caroline me falou desta professora que acabou, afortunadamente, de conhecer, ela poderá te dizer quanto é difícil isso na disputa dos departamentos por currículo, de verbas na universidade. Quanto, se as universidades pudessem abrir mão do curso de jornalismo, o fariam? Porque isso é importante que aconteça, esse desejo que tu manifestas, que nunca seja convicção, porque as convicções se cristalizam. Menos as do Lanhon, essas são as que se desenvolvem. A universidade é justamente onde deve germinar esse sentimento. Mas para germinar esse sentimento, a professora precisaria ter um orçamento acorde com isso. O jornalismo não é uma coisa econômica. O jornalismo não é um monte de palavras, um teclado resolve e com o celular está tudo feito. Como que você desvincula jornalismo, Lucas, de história, de sociologia, de antropologia, de filosofia? Como é que você fez isso? Não, o vínculo é a publicidade, hóstia. Uhum. É como se fosse a mesma coisa. Não, e tem uma coisa também. Eu acho que são várias coisas aí, nós levaríamos muito tempo até pelo menos tocar em seminários, todas, né? Vários. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, essa questão da formatação que tu colocas, né? A gente sempre teve uma elite dominante, um grupo, eu não gosto de falar assim elite dominante, né? Mas um grupo que sempre deteve o poder econômico e, obviamente, o poder político. E formatou, pelo fato de a gente ter sido colonizado e essa colonização recebeu uma ênfase, ficou bastante clara a separação classista, né? O pobre, o trabalhador, ignorante, que dá vexame, que não sabe se portar, que não tem condições do convívio social, haja vista o que fizeram com o Lula durante todo o período em que ele foi presidente da República, acabou né? Em 89, porque exatamente, uma pessoa que tem uma estirpe fantástica, mas tinha o estigma. Eu sempre ressalto em sala de aula, tu já viste alguma vez em algum jornal
uma fotografia do Lula, quando esteja discursando ou falando, que não esteja focando do lado da mão que falta o minguinho? Veja é maravilhoso para isso, né? Nunca vai estar aquele estigma, o teu lugar é o chão de fábrica. Então tem isso, e as pessoas ao longo, uma mentira repetida muitos milhares de vezes se transforma numa verdade. Então o que aconteceu? Toda a população, todas essas pessoas acreditaram até, graças a Deus, chegar o Bolsonaro. Eles acreditaram que eles eram aquilo que eles diziam. Agora que eles veem a elite dominante, o presidente da República, fazendo tudo aquilo que era dito que eles faziam, que eles eram, se deram conta de que, opa, não era bem assim, não éramos nós, não vem daqui, né? Então, primeira coisa, esse credo cego nessa categorização. Segunda coisa, por força disso, entre outras coisas, o estudante chega aqui dentro da universidade, te falo da comunicação, porque não dou aula em outros cursos, né? Com a visão de que ser jornalista é trabalhar num grande grupo, na grande mídia, de que professor que fala em jornalismo alternativo é petralha, só sabe falar em política, não consegue separar as coisas, o que é visão de mundo, o que é perspectiva, o que é cenário político, daquilo que é a tua posição pessoal politicamente. E aí é muito difícil mostrar para o aluno que não tem e não quer ter conhecimento de história, de sociologia, de política, de antropologia, mostrar para ele o lugar de fala que ele pode ocupar, o que está acontecendo aí, né? Então ele vem com um cabresto que muitas vezes, ao lado de toda a questão econômica que o colega colocou, ao lado disso, o que faz? Freia qualquer incentivo, qualquer iniciativa nesse sentido, né? Eu acho que isso é bem importante. Todo esse período conturbado que nós vivemos, não que eu seja poliana e otimista, pelo contrário, eu acho que a situação que a gente vive deprime qualquer um, né? Mas o que acontece? Esse momento que a gente vive tem também algo de bom para se aprender, para se retirar, que é as pessoas se darem conta de que elas estavam paralisadas, cristalizadas numa posição que era artificial, que não era dela, que era só um discurso de dominação. Então isso é muito bom, a gente se irrita com muita asneira, com muita coisa que vê em discussão e na internet, no Facebook, aqui e ali, mas é o momento da catarse, é o momento da limpeza, deixa falar asneira, deixa que isso vai decantar. E quando decantar, vão ficar coisas muito boas, entre elas um nível de consciência maior e talvez uma consciência social, política mais forte, revigorada, que talvez a gente possa ir no caminho dos uruguaios, dos argentinos, que têm essa garra, porque eles não têm esse cabresto tão preso quanto nós temos, graças até, como tu começaste a tua fala, um Chateaubriand, entre outros grupos, né? Eu acho que tu falavas uma coisa importantíssima, não sei se dá para continuar o debate. Sim, claro. Lucas, esse refluxo que a gente está vivendo fez com que na Argentina durasse toda essa loucura neoliberal, porque há que entender que o capitalismo está na crise, na super crise estrutural na sua história, na Argentina. Na Argentina, Macri é passado, há um vazio de poder, inclusive. Mas há um elemento no que tu falavas, com relação a como chega o estudante à casa universitária, que é a família, que é a expectativa da família a respeito da tua escolha, já extremamente duvidosa para a família de ser jornalista. Sim. E depois que tu, além disso, não gostes de andar de tacão
de blazer, maquiada, ou não gostes, né? Ser um rapaz que faz futebol, que está eu digo com carinho, que alguma vez eu fiz também, mas que não está à beira do campo, que pelo menos começa como setorista, é um espanto. Tu não vai chegar a lugar nenhum. Mas tu não vai fazer modas, filha, tu não vai fazer... E assim, então, o que acontece? É um refluxo nisso também. Geralmente a estudante de jornalismo, que tem essa perspectiva que vocês levantam, acaba sendo o elemento politizador da família. É verdade. Acaba sendo o elo com a realidade e com a política. Repolitiza a família. O problema é quando ela veste o estereótipo. Mas é que, na verdade, também esta situação das ditaduras atuais são diferentes das anteriores. Estas são ditaduras totalmente laboratoriais, ou seja, o Departamento de Estado, Israel, Steve Bannon, coisas analítica, Cambridge Analytica, quer dizer, são outras configurações ditatoriais. Mas é mais fácil interferir na família. Claro, há casos radicais. Por exemplo, o Bolsonaro tem aqueles 12 a 16 milhões de evangélicos, que aí o problema é o grau de alienação, aí outro cosmos. Né? Aí outro cosmos que não tem a ver com a vida real. E, Raul, no contexto atual das mídias sociais abrirem muito espaço para que todos exponham sua opinião, todos produzam conteúdo, isso é um ponto positivo para a comunicação independente ou, de certa forma, acaba banalizando o espaço, banalizando o poder da fala? Lucas, quando a ferramenta é mais importante que o autor, fique com o pé atrás. Relativamente as pessoas, inclusive do campo popular, dos movimentos sociais, inclusive camponeses e demais, acreditam que uma manchete no Twitter já lhes informa. Sim? Isso é grave. Que a gente use ferramentas sociais, e a gente as usa, Facebook, Instagram, Twitter, não quer dizer sim, que a gente resolva, mesmo o portal de desacato sendo virtual, que isso é uma grande mudança do jornalismo. Não, é uma grande mudança tecnológica. Há uma linha, inclusive, de jornalista que diz, não, isso mudou o jornalismo. Eu me pergunto como? Como? Mudou o tamanho, o formato de narrativa, mas como? Olha, poderá parecer muito leninista, mas, enfim, a única realidade é a verdade, e isso não vai mudar por um telefone celular. Que deu para a mídia independente? Duas coisas. Possibilidade de atuar. Agora, se você, pela possibilidade de atuar, se reformata em conteúdos e demais, está frito. Sim? Porque, inclusive, a velocidade dos textos é muito ruim. Você não tem a demora mínima necessária para o sistema cognitivo da pessoa trabalhar com isso. E é um segundo problema, que é o conforto de entender que você já cumpriu. Então você coloca no Facebook, no Instagram, onde for, 4 bobagens a respeito e todo vira divertimento. E outra coisa para concluir, não esqueças, Luca, que os proprietários das mídias, nós temos um dia, espero estarei morto, mas que a cooperativa tenha sua própria plataforma, que não dependa de WordPress, que não dependa de Google, que não dependa de nada. A ver, Facebook é nosso inimigo, WhatsApp é nosso inimigo. O que aconteceu na eleição daqui? O que aconteceu na eleição do Macri? Como foi o golpe de Estado de Honduras, o do Paraguai? Foi dado pelos inimigos. Claro, agora um refluxo, como ela falava, é importante, mas o mais desgraçado que poderia acontecer com o estudante de jornalismo, pensar que essa é a sua saída. Não, isso é uma ferramenta. Ferramenta. Pronto, isto é uma ferramenta. Isto não dá conteúdo, né? Microfone, isto também não. Eu sempre digo, essa ferramenta, ela multiplica o que é bom e o que é bosta. A grande maioria Pronto. é bosta. É isso. E a grande maioria é bosta, né? Então, a ferramenta, ela vai ampliar o teu trabalho com o bom jornalismo e vai ampliar o mau jornalismo.
que tem que acontecer? As pessoas, aos poucos, irem tomando consciência, dando-se conta, tornando-se críticas e elas fazerem essa decantação. Exatamente. No momento que as pessoas começarem a decantar as coisas, a separar o joio do trigo, o joio vai morrer. Não importa a ferramenta. Há um problema gravíssimo para a própria esquerda. Por exemplo, vamos tomar... Eu sempre gosto de questões do dia anterior, porque viajei o dia todo hoje. Você continua rindo do discurso do Bolsonaro. Jornalistas de esquerda fazem a mesma coisa. Gente, parem de rir dessa merda. Esse é um modelo de subserviência. Essa é uma destruição da soberania nacional, do caráter da brasilidade. Não dá para rir. Então, estas porcarias que permitem que você escreva 140 não sei quanto, e isto você vai fazendo uma matéria no ônibus, no avião, isso tem esse problema. Estimula que também a esquerda intelectual, não sei se o campo progressista, que é uma questão mais ampla, intelectual, enverede por esses lugares também. E transforme sua própria contestação a toda essa desgraça que a gente vive, queimadas, estupros, assassinatos de crianças. É inimaginável ter um Witzel no Rio de Janeiro, sabe? Parece um poço sem fundo. Mas tudo isso é tratado com um sermãozinho. Não existe isso, gente. Isso é ausência de jornalismo, é ausência de entender o limite da ferramenta. Tu acaba naturalizando o horror, e isso é a pior coisa que pode acontecer. E mais ainda, professora, não só naturaliza, torna os jornalistas do campo progressista em panfletários de novo, sem entender que há uma diferença entre o campo de propaganda ideológica, que em definitiva todos fazemos, com a questão do panfleto. Então o texto vai desaparecendo, o texto jornalístico, o texto poético, a crônica, tudo desaparece em homenagem ao rápido panfleto. Isso é grave. Então, enfim, é um tema também para discutir. Muito boa pergunta. Eu acho que para finalizar, então, tanto o Raul quanto o Prof, a gente tratando do estudante de jornalismo hoje, se projetando para o mercado de trabalho, para um futuro profissional, que caminhos a gente poderia indicar para esse estudante trilhar para uma atuação na comunicação independente, de forma responsável e de forma a prestar serviço para a sociedade de fato? Várias palavras. Olha nossas narrativas, né? Gestão, negócios, e agora pego o diploma e vou ao mercado. Monta uma startup. Vou ao mercado. Olha a narrativa, ao mercado. Certamente hoje à noite vai aparecer essa contradição pelo que me anunciaram, né? Então vou fazer pirulito para que a empresa Schwachmann venda mais, sei lá o que. Veja, Lucas, não há mercado. Há necessidade de trabalhar e de vender a força de trabalho, lastimavelmente ainda. Até que um dia a gente não tenha que vender. Por exemplo, nós temos a sorte de ganhar uma miséria, mas não vender a fonte de trabalho. Não ter que sair a vender o emprego. Mas mesmo assim, quando você sai vender um emprego, não fale de mercado. Fale de jornal, fale de canal, fale de rádio, não fale de mercado. O mercado é teu algoz como jornalista. Porque o mercado é que fabrica a tua pauta. Então você vai pegar o diploma, Elisa, sair correndo para o mercado, teu. Faz outra coisa agora. Terminou? Não pode? Vai, não, tá. Os Cirós que me convidaram, o Serginho me convidou, o Nelson para... Tudo bem, mas não chama isso de mercado. Não, vou trabalhar no jornal desse. Se é que a cabeça te permite isso, se tu consegue administrar um nível de contradição, de pensar como tu pensa e usar essas folhas para... Porque, cuidado, um de cada 100 do campo popular eles precisam, né? Sim, sempre existe um Jean Willis que eles precisam para justificar. E aí as pessoas vão te dizer, não, mas eu faço isso porque preciso trabalhar. Faz costura, limpa jardim, faz qualquer coisa, mas não te entrega, porque se uma pessoa se entrega aos 20, tu imaginou 60 que vai dar dessa pessoa? Esta é a hora
de vocês são sábios, vocês junto na universidade, há 4 ou 5 aí, vá pensando em criar sua forma de independência, de autonomia, vai fracassar, vai chorar, a família vai pressionar, vai ser horrível. Mas tentem, porque, sabe, o sistema é muito claro. Ah, não, mas ela tem que ser mãe antes dos 30. Como é que ela vai viajar sendo jornalista? E não vai cuidar do marido? E tu não está dando uma vida boa para ela? Por fazer essa merda aí? Vai conseguir um trabalho lá na RBS, sei lá onde. Então, isso é o dia depois do diploma. Não sei se captou. Sim. Né? Isso é o dia depois do diploma. Eu também gosto de frisar muito em aula, e isso me rende muitas vezes muitos dissabores, mas como eu sou teimosa, eu continuo dizendo, e a Elisa é testemunha disso, uma pelo menos, né, Elisa? Quando eles me vêm com essa história de mercado, o que eu coloco em sala de aula? Vocês têm que compreender que aqui é o espaço onde vocês têm tudo aberto e livre para exercer um bom jornalismo, e vocês têm que entender que o bom jornalismo não se submete ao mercado. O bom jornalismo transforma esse mercado, né? Então, não porque o mercado quer... Aí eu faço, mas quem é o mercado? O que é um bom jornalismo? Então, isso é que tem que ser compreendido, que aqui dentro tu tens tempo e espaço para modificar essa prática que tu vais levar lá para fora. E o mercado que se dane, o mercado que evolua, que se aperfeiçoe. Ou que desapareça. Ou que se transforma em outra realidade, em outra coisa. Mas aqui tu fazes do jornalismo e tu não pode pensar nesse ente poderoso que é justamente esse tal desse mercado, que, como aquela fantasia de que as pessoas pobres jamais poderiam ascender socialmente, foi criado de modo artificial para te assustar, para te dominar, né? Porque o mercado tá difícil. O que isso quer dizer? Recessão, emprego, problema do capitalismo, exploração, né? Isso é que quer dizer o mercado. Porque me mostra uma única coisa boa, na essência, que o mercado faça para o indivíduo, para o sujeito social. Não tem. É para assustar, é para constranger, é para chantagear, é para fazer consumir, é para se sentir cada vez mais doente, pior, e tomar remédio, é para se iludir, né? Então, essa bolha que se criou, o mercado seria, sei lá, uma metáfora do inferno. Pronto. Sim, boa definição. É uma metáfora do inferno. Muito bem, então vai ficando por aqui mais um Eu na UX, alusivo à Semana Acadêmica, hoje com a temática de comunicação independente. Muito obrigado, Raul, muito obrigado, Prof. Branca, muito obrigado, Elisa, pela participação. Vamos ficando por aqui, e lembrando que esse quadro também vira podcast lá no Spotify. Só procurar Eu na UX que você acompanha todos os nossos podcasts também por lá.